Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Município 360, nossa plataforma de capacitação continuada. E hoje vamos falar de um tema extremamente relevante, atual e que vem mudando a configuração do nosso mundo, que é a inteligência artificial. Já tem um tempo que eu venho me dedicando a essas novidades, né? Estudar essas novidades. Inclusive, estou fazendo uma pós-graduação com essa ênfase. E o que a gente percebe é que a todo dia novas ferramentas, novas atualizações, como foi semana passada, a possibilidade de realizar imagens agora diretamente no ChatGPT, que talvez seja a plataforma mais consumida, mais utilizada, ou mais relacionada quando a gente fala em inteligência artificial, mas ela é a pontinha do iceberg. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, sou diretor executivo aqui no Portal Licitações Municipais e há 18 anos a gente tem essa parceria com o professor Tiossi, a gente vem rodando o nosso Brasil atendendo os nossos alunos através de cursos presenciais, através de mentorias e agora a gente vai trabalhar então essa temática da inteligência artificial. Nós temos que partir do pressuposto da obrigatoriedade da realização do ETP. A gente discute, e já quem é aluno sabe que a gente defende a flexibilização do uso do ETP, porque o estudo técnico preliminar, como ele é definido lá no artigo 18, parágrafo 1º, ele é obrigatório para todos os processos, está lá dentro do rol de incisos de artigos que tratam da fase preparatória. Então, a gente precisa fazer o ETP nas nossas contratações. Na 14133, a gente tem uma ressalva no artigo 72, que é dos procedimentos de contratações diretas, onde a gente utiliza o ETP se for o caso. E aí vem uma dúvida bastante frequente. Luiz, mas quando que é o caso, quando que não é? Então, o próprio objeto traz a resposta para nós. Se a gente vai fazer uma dispensa para aquisição de material gráfico, eu vejo que uma justificativa dentro do termo de referência ou dentro do DFD mais elaborado, ele é suficiente para justificar, para motivar a nossa compra através de dispensa. Agora, se a gente vai fazer, às vezes, uma instituição menor, uma Câmara Municipal, vai fazer uma locação de veículos, o valor não passa de 62 mil no ano. Então, pode ser feita uma dispensa. É o caso de fazer um ETP? Eu vejo que sim, porque a gente precisa discutir as soluções de mercado e, com base nessas soluções apresentadas, a gente conclui a que melhor se adapta técnica e economicamente para a nossa realidade. Então, às vezes, a aquisição do veículo é melhor, mas se não tiver recurso financeiro para adquirir um veículo, talvez sobre a locação ou vice-versa. Então, nos objetos onde fica fácil, onde a gente identifica já de bate-pronto alguma alternativa de mercado, eu vejo que há essa obrigatoriedade. E o que a gente defende, que através de lei municipal pode ser flexibilizado esse uso, mas não é o tema dessa nossa aula. A gente está partindo, então, do pressuposto da necessidade da elaboração do ETP, porque em algum momento, mesmo flexibilizando o uso, vocês vão precisar elaborar esse documento. Tá? E aí, o segundo parâmetro que a gente precisa deixar claro, a gente vai utilizar o ETP simplificado. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 18, ele traz como obrigatório a elaboração do ETP e tem um rol lá com 13 incisos. E na hora que a gente começa a ler aquilo, começa a bater um desespero, né? Como que a gente vai dar conta de encarar toda aqueles itens, como que a gente vai desenvolver aqueles textos. Malemar, a gente fazia o termo de referência, igual a gente brincava ontem no nosso plantão de dúvidas, né? A gente, na teoria, é um negocinho assustador. Agora, vamos voltar para a prática? Na realidade nossa, se a gente não consegue fazer um termo de referência, quem dirá conseguir estruturar um ETP na forma que a lei fala? E a gente se depara no nosso dia a dia
com muitas decisões já, e muitos casos onde se copia a estrutura praticamente, ou as informações que constam lá no termo de referência para dentro do ETP. Ou eu vou fazer o ETP, mas já faço ele com cara de ITR e depois faço um copia e cola lá para o documento, só mudo o título. E as decisões que a gente vem acompanhando dos tribunais é no sentido de penalizar o servidor ou penalizar a instituição que faz um ETP meramente formal. Então, é um documento importantíssimo dentro da fase preparatória e que precisa ser realizado com essa devida importância. A gente não pode banalizar a utilização desse instrumento. Então, lá no artigo 18, nós temos os 3 incisos, e depois, logo abaixo, no parágrafo 2º, vem lá a realização do ETP simplificado. Ou seja, o legislador traz a obrigatoriedade do ETP, aquele bem completo, e ele fala que nos casos mais simples, a gente pode fazer um ETP simplificado. É isso que fala o parágrafo 2º. Então, em qualquer processo que siga a 14133, a não ser que tenha alguma inovação legislativa na sua instituição, acaba sendo obrigatório a elaboração do ETP. E ele permite a elaboração do simplificado desde que justificado no próprio ETP. Tá? Então, a gente tem uma minuta padronizada e deixa eu até abrir ela aqui. Dentro dessa minuta que a gente trabalha com os clientes, para quem é assinante, está disponível lá na plataforma, tem acesso a esse documento e são os pontos, os itens essenciais. Então, o que a gente precisa colocar em um ETP? E reparem que aqui a gente coloca, deixa textos em vermelhos, tem sugestões de redação e tal, mas vocês não vão precisar nada disso porque o ChatGPT vai auxiliar vocês nessa questão, tá? Então, o estudo técnico preliminar precisa ter quem que é o requisitante, a descrição da necessidade é o primeiro item. E aqui talvez que seja a maior dificuldade. Por que a gente precisa daquele determinado produto ou determinado serviço? E o ETP a gente precisa dar um passo para trás, ou olhar de cima, igual quando a gente está voando aí num avião, tal, a gente olha e fala, caraca, essa cidade é maior do que parece, ó, que legal, o detalhe, as luzes, a gente consegue ter uma visão macro da situação. Então, isso nos ajuda muito a ter essa visão. O ETP é justamente ter essa função, né? De a gente sair da nossa rotina do dia a dia e falar, vamos parar um pouquinho, dar um passo para trás, vamos pensar. Então, o primeiro ponto que eu já destaco com vocês é que precisa ser feito um ETP não para contratação, para aquisição de um veículo, não para locação de impressoras, não para aquisição de medicamentos, e sim para a solução que a gente precisa de algum problema para que haja continuidade do serviço público. Então, a gente traz essa consciência, porque você não adquire um veículo por adquirir um veículo, você adquire um veículo para transporte de pacientes, para transporte de alunos, para transporte dos colaboradores, dos servidores. Então, tem uma finalidade, tem um problema ali que a gente precisa resolver. Então, o ETP é esse passo para trás que vai discutir a solução do problema. A gente vai ver alguns exemplos práticos na sequência também. Mas citando esse exemplo que a gente vem falando, a gente traz a situação do transporte, por exemplo, de servidores. E aí a gente precisa olhar para o mercado para entender quais são as opções que a gente tem para que a gente decida qual que é a melhor solução, o que me atende mais técnica e economicamente. Tem viabilidade para essa situação? Tem. Então, eu posso escolher aquela alternativa, ou entre as alternativas que tem essa possibilidade, eu escolho aquela que melhor se adapta, ou tecnicamente ou financeiramente, à minha instituição. Definindo essa solução, então, transporte de pessoas, de colaboradores, de servidores, eu posso locar veículos, eu posso comprar veículos, posso contratar algum sistema por aplicativo, posso contratar táxis,
Então, tem um rol ali de opções que podem ser adotados. Então, qual dessas melhor atende à minha necessidade? E qual dessas se encaixa no meu orçamento? Essa vai ser a solução que a gente vai concluir no ETP e que o termo de referência, aí sim, traz todo o descritivo. Se é uma aquisição de veículos, que tipo de veículo, se é 5 lugares, se é 7, motor, quais são as condições, que a gente precisa, se inclui revisão já no período de garantia ou não. Então, qual é o prazo de entrega, todos esses detalhes em relação ao objeto ficam lá para o termo de referência. Aqui no ETP, a gente vai discutir qual que é a melhor solução. Tá? Então, o primeiro item é isso, justificar ou contextualizar ali o nosso problema, qual que é a nossa necessidade e quais são as opções de mercado. O segundo item é a estimativa da quantidade. Então, ali pode ser uma média dos últimos 3 anos, ali pode ser com base na quantidade do público atendido na assistência social naquele determinado projeto. Eu preciso fazer cartilhas para distribuição, tá? Qual que é a estimativa de público que eu vou seguir? Independente de qual que foi a minha média, meu consumo histórico. Porque às vezes é um projeto que aumentou agora, ou diminuiu, ou iniciou nesse ano. Então, eu não tenho dados que sejam compatíveis nos exercícios anteriores. Aí eu trago isso para o nosso contexto atual, quantidade de público a ser atendido. Eu vou atender 300 famílias. Então, eu peço para desenvolver, para imprimir 300 apostilas ou 300 cartilhas. Então, reparem que tem essas variáveis. Na maior parte dos casos, a gente tem uma série histórica, então a gente pode utilizar. Inclusive, no prompt, lá no ETP, vocês vão ver que a gente pode anexar documentos para o ChatGPT. Então, o que é a dica aqui? Que vocês já separem relatórios que demonstrem esse consumo, alguma planilha de Excel que vocês tenham, consolidado ali o consumo por secretaria, tal, porque a gente vai precisar disso na elaboração do documento. Tá? Então, a quantidade estimada, a redação, a elaboração de uma tabela, de um comparativo, até de uma conta, meu histórico de consumo dos últimos 3 anos está nessa planilha. Por favor, faça a média e considere ou avalie a média de crescimento nos últimos 3 anos e faça a projeção com esse mesmo percentual para o ano seguinte. Então, eu tenho uma crescente ali de 5,3% anual, eu preciso considerar que esse aumento continua, né, no próximo ano. Então, para definir a minha estimativa, eu faço isso. Então, a inteligência artificial pode ajudar nesse cálculo, nessa projeção. Porém, a gente precisa alimentá-la com os dados. Então, é muito importante aqui que a gente tenha esse histórico através de relatórios para que a gente possa fornecer essas informações para o ChatGPT. Pessoal, estou acompanhando aqui o chat, então se algum ponto não fica claro, se vocês precisarem de algum reforço no contexto, ou tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar. Eu vi que tem bastante gente aqui acompanhando, então quem quiser fazer as perguntas, fique à vontade ali. O legal da aula ao vivo é isso, que a gente possa interagir com vocês, que possa direcionar o conteúdo da aula conforme as dúvidas de vocês vão surgindo. O terceiro item é uma estimativa de valor, e aqui eu chamo a atenção que ele não precisa ser feito um mapa de preços, assim como a gente faz no termo de referência. Eu tenho um mapa com os elementos necessários para compor a elaboração, então eu tenho lá uma ata, tenho um contrato, tenho um edital, eu tenho um orçamento com fornecedor e eu formo aquela cesta de preços aceitável. Aqui a gente precisa ter uma noção do valor da contratação. Então, esses dias a gente estava acompanhando um cliente que precisava fazer um ETP para... a intenção era locação de impressoras. Então, para resolver o problema da impressão de documentos. E, na maior parte dos casos, quando a gente faz esse estudo, comprova-se que a locação é mais vantajosa. Só que nesse caso não foi. Por quê? Haviam sido comprados recentemente vários equipamentos, não existia um problema a ser resolvido, assim,
Tem setores que não conseguem imprimir, o setor de licitação não consegue imprimir os editais, montar os processos, o setor de compras não consegue imprimir as cotações, isso está travando, está gerando um problema para a administração. Não, estava tudo rodando tranquilamente. Tinha equipamentos relativamente novos, seminovos, alguns, mais da metade ainda no período de garantia. Então, a gente fez esse comparativo com apenas um orçamento, foi uma empresa lá, e não tem problema nenhum em vocês conversarem com a iniciativa privada. Às vezes a gente vê municípios que têm um receio muito grande de conversar por WhatsApp, por telefone, de receber fornecedores. Se é para vocês estimarem o valor da contratação, qual que é o problema? Qual que é a ilegalidade nisso? Então, vocês chamarem uma empresa para fazer um orçamento sem compromisso nenhum, que ele precise visitar ali em loco os prédios públicos para saber como dimensionar a quantidade de impressoras que vão ser necessárias. Então, isso não tem problema nenhum em relação a esse ponto. E vocês até precisam, mas assim, não precisa ter 3 orçamentos definidos. Com um, para ter um parâmetro de valor, já é suficiente. Ah, Luiz, mas se eu posso pegar valores de outros contratos? Pode. Agora, será que para a definição do valor por impressora, do valor adicional de impressão, que está fora do pacote que a gente contrata, até para a definição desse pacote, o que o outro município vizinho está contratando, o que o Estado contratou, o que algum órgão federal contratou, é a mesma realidade que a gente tem local? Muito provavelmente para esse exemplo que a gente está tratando, não. Porque depende da quantidade de servidores, quantidade de salas, volume de impressões que vocês têm. Então, com base nisso, as empresas desenvolvem o orçamento. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é vocês compararem isso das outras possibilidades de mercado. Então, o que seria a outra opção? Eu posso ter um sistema e tramitar todos os meus processos de forma eletrônica. Só que será que esse ano, que é um ano de começo de mandato, que é o ano de renovação, que é o primeiro ano onde a 14133 está sendo aplicada, de fato, que a gente está se dedicando, que todo mundo está preocupado em ter uma boa aplicação de recursos, que a gente está tendo uma migração desde o ano passado das licitações que eram presenciais para eletrônicas? Será que, além disso, a gente vai mudar a forma de tramitar os processos e ir para o formato eletrônico? Talvez, tecnicamente, não seja o momento. E isso é suficiente já para justificar. Então, a gente tem essa questão do valor através de orçamentos e a gente precisa definir o outro contraponto. Então, processo eletrônico, será que é viável ou não é? Talvez seja, e se é, então a gente precisa também de um orçamento. Nesse caso, vamos manter o sistema atual de impressão. São aquelas impressoras em cada sala, adquiridas pelo município, onde a gente contrata a manutenção dessas impressoras e contrata o toner separado. Legal, a gente faz o levantamento do histórico de consumo. Então, quanto que a gente gastou de manutenção nos últimos anos, nos últimos meses? E com base nisso, a gente traz a informação para o nosso processo. E aí a gente faz esse comparativo entre as opções de mercado que a gente tem com o valor de cada um deles para poder fazer a análise do nosso documento e chegar na conclusão da viabilidade também econômica, que muitas vezes a gente pega, a terceirização é legal, mas aí a gente faz um levantamento e fica o triplo do preço e às vezes a gente não tem nem orçamento para isso, não tem financeiro para fazer frente a essa despesa. Então, a solução técnica, muito top, mas a solução econômico-financeira não se enquadra, não se encaixa na nossa realidade. Então, a gente precisa cuidar desse detalhe, por isso que a gente precisa ter essa estimativa do valor da contratação. Tá? Então, é de forma mais simplificada comparado com o TR, mas precisa ter essa informação dentro do ETP. Um outro ponto que é obrigatório no ETP, e quando o ETP não é realizado, precisa também estar em algum lugar dentro do processo, é a justificativa do parcelamento ou não da contratação. Está lá no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 8º. E reparem que fala do parcelamento ou não da nossa contratação. A gente sabe que tem um apelo popular muito grande para fazer licitação por item, porque amplia a concorrência, porque é maior
é mais tranquilo, porque a gente não prejudica a participação de nenhuma empresa, mas tem muitos objetos onde o lote ou onde a licitação global se demonstra muito mais vantajosa. E reparem que a lei traz a necessidade justificativa se vai ser parcelada ou não. E ninguém está justificando, ou quase ninguém, nós vamos generalizar, mas quase ninguém está justificando quando faz uma licitação por item. Então, precisa ser feita essa avaliação. Esses dias tinha uma dispensa, valor de R$ 3.000 para aquisição de materiais para utilizar em oficinas com a terceira idade. Então, tinha linha para fazer crochê, agulha, sei lá, tinha um monte desses itens. Cara, R$ 3.000 fazendo uma dispensa por item. Será que era o caso de ser por item? Será que a natureza do objeto não precisa ter uma padronização, uma compatibilidade do tipo do rolo de linha, que seja da mesma marca, que as agulhas tenham uma compatibilidade ou não, ou pelo valor que ia ser, não é melhor uma única empresa entregar tudo para que isso se torne mais atrativo para o empresário também? Porque a gente faz por item e aí tem uma agulha lá que só tem uma unidade, R$ 15. Você acha que alguém que quer somente esse item, às vezes apresenta um orçamento mais barato nesse item, ele vai entregar esse item sem dar trabalho para vocês? É muito raro. O cara fala, não, uma agulha é só R$ 15, não pago frete. Ah, não, eu vou esperar aumentar a carga aqui para levar para vocês. Oh, não tem um carro da saúde, da assistência ali que está vindo aqui para a cidade Polo que possa pegar esse item aqui comigo? Aí eu entrego, tá bom. Mas é uma contratação mais trabalhosa, diferente se for feita por lote. É um valor total, tudo, ele tem que juntar todos os itens e entregar. Só que aí tem uma margem de lucro maior para o empresário. Então se torna mais atrativo e com isso acaba sendo mais vantajosa essa contratação. Então pode haver licitação por lote? Pode, a lei permite, tem que ter a justificativa. Pode ser uma licitação global? Mesma coisa, pode ser global, tem que ter a justificativa no nosso processo. E pode ser por item? Pode, e também tem que ter a justificativa do nosso processo. Inclusive, no modelo aqui, a gente tem várias decisões para quem for utilizar a licitação por lote ou global, onde vários tribunais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia, o Tribunal de Contas da União também já se posicionaram favoráveis à realização da licitação por lote ou global. O que acontece? A prática desvirtua, né, a nossa ferramenta. E o homem acaba, para fins de direcionamento, a gente coloca num lote, um lote de material de expediente, a gente vai lá e coloca água mineral. Ou um lote de água mineral inclui café. Às vezes uma distribuidora de água não tem café para entregar. Então, ali são os casos que a gente não pode misturar a natureza de objetos. Mas reparem que a gente tem essa necessidade, essa análise e a possibilidade de, quando são itens da mesma natureza que o mercado oferece isso numa mesma loja, e é comum ser encontrado isso em várias lojas, pode ser feito um lote. Material elétrico, a gente faz utiliza esse exemplo nos nossos cursos presenciais. E quando a gente passa o exemplo, você fala, mas às vezes tem uma empresa aqui que não tem um determinado interruptor, não tem uma determinada lâmpada, tal, coitadinha da empresa que não vai poder participar. Mas aí, por causa da coitadinha da empresa, a gente tem que ter um monte de atas de registro de preço para serem controladas, a gente precisa ter um monte de contratos para serem fiscalizados. Será que precisa mesmo? Ou a vantajosidade, aí o princípio da eficiência justifica uma licitação por lote, desde que sejam esses lotes da mesma natureza, comuns de serem encontrados no mercado. Então, existe essa possibilidade. E a inteligência artificial auxilia, inclusive, nessa justificativa. E, por último, a gente precisa ter um posicionamento conclusivo, resumindo as opções de mercado que a gente escolheu, por que escolheu ela em detrimento de outras, com as informações daí consolidando de valor, de quantidade que a gente está contratando. E aí nós temos a justificativa necessária, que eu comentei lá do parágrafo 2º, que precisa apresentar as justificativas quando a gente faz o ETP simplificado. Tá? Então, aqui de simplificado só tem o nome também, né? Porque vocês viram que é bem complexa a elaboração
desse documento. Aí identifica quem que elaborou, então é um documento também multidisciplinar, não é uma única pessoa que desenvolve o ETP, todo mundo que participa assina e está pronto o nosso ETP. Dá uma olhadinha aqui no chat, o Carlos falando aqui, a utilização do ETP de maneira reduzida deve estar definida em regulamento em quais situações será realizado. Não, Carlos, o ETP reduzido, que é esse do artigo 18, parágrafo 2º, a própria lei já traz essa necessidade da justificativa e ele permite que seja utilizado. Então, cada vez, por isso que tem esse último item aqui no ETP simplificado. Agora, a flexibilização do uso, ou seja, a gente não ter ETP no nosso processo, daí sim precisa, no nosso entendimento, de uma lei municipal, porque a gente está inovando a ordem jurídica e um decreto não é maior que uma lei, tá? Então, de certa forma, entre aspas, a gente está alterando o conteúdo da 14133, tem toda uma fundamentação, tem aulas na plataforma sobre isso, onde a gente tira a obrigatoriedade da elaboração do ETP em alguns casos. E aí sim, dentro dessa lei municipal, tem os casos onde a gente não desenvolve, então, ou onde desenvolve o ETP. Contratações inéditas, contratações que deram problema no último contrato, na última ata, contratações que não foram realizadas nos últimos 10 anos, acima de determinado valor. Então, são parâmetros que são criados e que podem ser utilizados através de uma lei municipal, aí tira essa obrigatoriedade do ETP. Agora, enquanto não tem essa lei, o ETP passa a ser obrigatório e se for utilizar o ETP simplificado, tem que justificar isso no próprio ETP. Por que eu fiz simplificado e não o ETP completo, tá? Então, mais uma vez, o próprio objeto da contratação, ele já traz essa diferença. Quando que eu faço completo, quando que eu faço o simplificado. O completo fala em questões de meio ambiente, impacto, no ciclo de vida de objeto. Então, quando é uma grande obra, quando é uma obra que tem um impacto no meio ambiente, quando são contratações mais complexas, a gente precisa trazer esses elementos dentro do ETP. Mas na grande maioria dos casos, somente nos itens simplificados a gente já tem a informação suficiente para a gente tocar o nosso processo. Perfeito, Carlos. Você está falando aqui que a definição seria a tendência à elaboração somente do ETP mais simplificados. É bem isso. A gente tem essa questão de utilizar o nosso ETP mais simples, porque isso vai ser utilizado na maior parte dos nossos processos. Não adianta fazer um ETP completo para aquisição de material de expediente, para alocação de veículos. Eu vejo que o ETP simplificado é suficiente para conter essas informações. Tranquilo até aqui. Se alguém quiser mais algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade ali, que a gente vai nos fazer. Até aproveitando aqui o comentário da Carla, quero aprender a fazer os pareceres no ChatGPT. Os comandos que a gente vai entregar, você vai pegando a essência e é muito possível de ser realizado os pareceres e os anexos de documentos, vocês vão ver que são fantásticos. Esses dias a gente estava numa capacitação presencial e o procurador do município fez justamente isso. Pegou os comandos que a gente tinha trabalhado durante o dia, no outro dia de manhã ele chegou, cara, deu certo. Eu peguei vários pareceres meus, coloquei para que o ChatGPT entenda qual que é a minha linguagem, adaptei algum desses comandos que vocês passaram e eu consegui fazer o meu parecer já com auxílio do ChatGPT. Mas vamos ao que interessa. Coloquem ali no chat, por favor, quem que já utiliza o ChatGPT, quem tem ideia, que sabe utilizá-lo, está aprendendo, mas está se interessando em utilizar o ChatGPT. Que hoje talvez a principal ferramenta, ou a mais massificada, foi o que deu a virada de chave no mercado, mas igual eu falei no começo,
a inteligência artificial generativa, que ela vai gerando esses textos, ela é a pontinha do iceberg. Isso, na questão de programação, de facilitar processos, de estruturas, utilizados via APIs com outros sistemas. Então, a gente está só no começo e, por isso, esse volume de novidades, praticamente que é a diário, a gente vem recebendo, que tem esse aumento, porque tem muitos projetos muito bacanas, projetos que a gente nem imagina. Então, a gente fica aqui restrito no ChatGPT, a gente fica com uma visão bem limitada do que é inteligência artificial. Apesar de que pareça ali a tela do Google, até como uma ferramenta de busca, ele vai muito além disso e a gente precisa tomar alguns cuidados na utilização para que a gente tenha uma utilização mais efetiva. Tá? E uma outra coisa que a gente escuta falar bastante é que a inteligência artificial vai substituir a mão de obra, vai substituir os servidores públicos, que agora o ETP, agora o termo de referência, os documentos, pareceres, são feitos de forma mais ágeis e eficientes e mais rápidas e que não precisa mais das pessoas. E está longe disso. Tá? Quando a gente fala que é uma IA generativa, que é o termo que é utilizado, é feito por um processo de estatística. Então, depois dessa frase, dessa sílaba, dessa letra, qual que estatisticamente é a palavra que mais aparece dentro desse contexto que foi feita a pergunta? Então, com base nisso, a inteligência artificial, lógico, de uma forma muito rápida, vai construindo e corrigindo esse texto para nos apresentar as respostas. Então, essa geração de palavras é por estatística e não quer dizer que são informações corretas, tá? Principalmente quando a gente vem em justificativas técnicas, em fundamentos legais, em utilização de jurisprudência, sempre confiram essas informações, porque pode acontecer, e acontece com bastante frequência, de virem informações erradas, tá? E muitas vezes o erro vem por causa do nosso comando que não foi bem elaborado, mas tem que ficar de olho. E reparem, aqui embaixo, vou aumentar bastante aqui para que vocês vejam, no final ele traz: o ChatGPT pode cometer erros, considere verificar as informações importantes. Então, a gente precisa sempre verificar que tudo que vem aqui não é uma verdade absoluta, tá? Eu estou utilizando aqui o GPT, a versão paga, custa $20 por mês, e como eu utilizo isso para praticamente tudo na minha vida, eu vejo que é um custo-benefício muito bacana, um valor até R$ 120 por mês pelo auxílio que eu tenho. Se fosse contratar várias pessoas para me auxiliar, se fosse contratar consultorias para discutir alguns assuntos mais técnicos, se fosse contratar estrategistas para discutir estratégias aqui dentro da empresa, ficaria muito mais caro do que esses R$ 120 aproximadamente que custa a assinatura mensal. Tá? E dá uma diferença considerável, sim, na resposta. A versão gratuita é suficiente para quem está começando? Eu utilizei durante muito tempo. Tá? Mas a versão paga, principalmente quando a gente entra nessas questões mais técnicas, ele tem um nível de detalhamento melhor, tem umas respostas bem melhores quando comparadas com as respostas da versão gratuita. E tem outras ferramentas, tem o Gemini, tem o DeepSheet, o Cloud. Então, o ideal é o quê? Esses comandos que a gente vai trabalhar, a gente trabalha aqui no ChatGPT porque é a ferramenta mais conhecida, mas esses mesmos comandos podem ser utilizados. Então, se você está acostumado a utilizar uma outra ferramenta, pode aplicá-los lá tranquilamente. E se você não conhece ainda, vale a pena conhecer essas outras opções também. E aí vocês vão avaliando, porque na leitura das respostas que vocês vão vendo qual que é a ferramenta que melhor se adapta aí à rotina de vocês. Tá? Então, comentava, isso vai substituir o servidor, vai substituir os colaboradores? Não, ele vai agilizar processos. Então, que muitas vezes a gente tinha que ficar perdendo 1 dia, 2 dias para fazer uma justificativa, motivação de algum processo, ele traz isso de uma forma muito rápida, em questão de minutos. Mas a gente precisa ainda definir a redação final tem que ser com a nossa cara,
Então, quanto mais a gente utiliza, mais a gente treina a inteligência artificial, mais com nossa cara fica. Esse é um outro grande diferencial da versão paga, onde a gente configura o perfil de quem a gente é. A gente traz essa informação, esse perfil, e isso permite que em cada comando a gente não precise ficar acrescentando novos prompts, ou repetir prompts, ou repetir o nosso perfil. Então, o ChatGPT já traz as respostas com base nesse histórico que a gente utilizou. Vários aqui colocando que utilizam. A Mariane falando, só não dá para confiar. Perfeito, é o que ele mesmo já alerta ali. Não dá para confiar 100%, mas ele ajuda bastante na redação, principalmente em termos técnicos. E vocês vão ver, o terceiro comando aqui, que ele traz um auxílio, uma luz muito grande que nos abre os olhos para situações que às vezes a gente não até pensou, mas se esqueceu e não colocou isso na nossa documentação, e que são informações importantíssimas. Então, ele é uma ferramenta que auxilia, não substitui o nosso trabalho. O Marcelo falando que já utiliza um tempo, que tem que sempre revisar, mas que agiliza. E às vezes dá uma alucinada, né, Carlos? Ou dá uma viajada ali nas respostas, mas tem coisas que a gente vai aproveitando. E quanto melhor o nosso comando, quanto mais a gente treina a ferramenta, melhor o resultado que a gente consegue com ele. Então vamos lá. Primeiro comando. Então, é um comando de contextualização. Então, para qualquer coisa que vocês vão utilizar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, coloquem qual que é o papel que ele está desenvolvendo nesse momento. Tá? Então, aqui, você é um servidor da Prefeitura Municipal de... Vamos colocar Maringá. E aqui vocês poderiam colocar mais elementos ou treinar ele já para que traga mais informações em relação à prefeitura, orçamento, anexar documentos em relação a isso, em relação ao perfil da cidade, quantidade de habitantes. Então, quanto mais informações você colocarem, essas informações vão ser utilizadas também no desenvolvimento do ETP. Então, um servidor da Prefeitura de Maringá, especialista na 14133, especialmente na elaboração do ETP em termos de referência para utilizar nas compras e contratações. E aí a gente coloca um freio. Responda com uma saudação se você compreendeu. Por quê? Muitas vezes ele não tem essa trava, ele já sai, igual o Carlos falou, sai alucinando, sai respondendo um monte de coisa que a gente não vai utilizar, porque a gente não contextualizou ainda qual que é nosso processo. Então a gente coloca esse pedido final, esse comando ali no final para que ele responda. Então ele colocou aqui, olá, entendido perfeitamente, como servidor da Prefeitura de Maringá, especialista na 14133, em ETP e TR, estou pronto para colaborar com o que for necessário nas compras e contratações. Pode mandar a demanda. Beleza, então vamos para o segundo comando. E aqui uma outra dica bastante relevante quando a gente trabalha com leis, com jurisprudências, é trazer esse contexto, trazer essa informação para o conhecimento do ChatGPT. Então, vou te passar os artigos onde o ETP aparece na lei. Por que a gente criou esse comando? Nos primeiros a gente não utilizava, só que a gente percebeu que ele trazia alguns elementos e tal, e o fundamento ficava errado. Então eu falei, opa, peraí, vamos formar para ele onde que ele vai, em qual quadrado que ele vai ficar. Então a gente falou, fomos lá na 14133, fizemos a busca lá, o Ctrl F no site do Planalto, onde tinha o termo estudo técnico preliminar, e a gente foi copiando. Então, o artigo 6º, tem lá a definição do que é o estudo técnico preliminar. O artigo 18, que a gente vem falando, fala da fase preparatória. Então, onde que ele fala? O parágrafo 1º, que a gente conversou bastante, o 2º, que reduz, e ali todos os artigos que falam sobre o estudo técnico preliminar. Por último, mais uma trava. Por favor, vamos desenvolver o ETP por etapas. Então, aguarde e responda apenas o que lhe foi perguntado. Senão, ele quer fazer um resumo, já trazer alguma informação. Então, via de regra,
esse comando dá uma segurada. O que já vi algumas vezes, já aconteceu comigo, e a gente mesmo colocando essa trava, ele sai para falar um monte de coisa. Então, esqueço o que ele falou e vamos continuar com os comandos que a gente está trabalhando aqui. Então, com isso, a gente falou para ele, ó, o ETP é isso aqui que está na 14133, com base nisso que você vai direcionar o desenvolvimento, e ele fala aqui, ó, compreendi totalmente as referências e o direcionamento para desenvolver o ETP por etapas, respondendo apenas o que for perguntado a cada momento. Fico no aguardo da primeira etapa para darmos início. E agora nós vamos para o terceiro prompt, que talvez seja o mais simples, o mais complexo ao mesmo tempo e o mais importante. Para qualquer coisa que vocês vão fazer, tragam esse comando. Me faça 5 perguntas, 15 perguntas, 30 perguntas sobre o seguinte problema ou necessidade que a gente precisa resolver. Me faça 15 perguntas para personalizar uma mensagem de aniversário. Faço isso várias vezes. E não vou falar aqui porque está sendo gravado, vai que o pessoal que recebeu a mensagem se desilude com a mensagem que a gente fez, mas esses dias teve um parente meu completando 50 anos de aniversário, eu fiz uma mensagem, fiz isso, me faça 15 perguntas para personalizar uma mensagem de aniversário assim, assim, assado. Cara, passou um tempo, eu recebi 3 ligações, não sou do aniversariante, de pessoas emocionadas com a mensagem, e eu reconheço que eu nem li a mensagem, só copiei, colei e mandei lá no grupo do WhatsApp, e o pessoal se emocionando, porque tem uma riqueza de detalhes que a gente não colocaria ou não teria uma redação tão emotiva, um tom que a gente pede para o chat desenvolver também, mas justamente porque o chat consegue fazer isso quando ele tem os elementos necessários. Se ele não tem esses elementos, ele faz uma resposta mais genérica, dá aquela viajada nas respostas. Então, me faça 15 perguntas sobre o seguinte problema ou necessidade que precisamos resolver. Vamos colocar aqui o transporte de pacientes que precisam de tratamento em Curitiba. Então, aqui vocês podem colocar com mais detalhes, pelo menos um parágrafo ali, mais informações sobre que tipo de pacientes, como que se dá esse transporte, então, de forma resumida ainda, mas trazendo esse contexto melhor do objeto que precisa ser contratado, do problema que vai ser resolvido. Então, o problema é transporte de pacientes que vão para tratamento em Curitiba, saem de Maringá e vão para a capital. Ele fala, aqui estão 15 perguntas objetivas e direcionadas para auxiliar no estudo técnico preliminar, com base no problema ou necessidade de transporte de paciente com tratamento em Curitiba. Então, primeiro, qual a origem do paciente? E aí reparem que talvez não ficou tão claro, mas traz uma ideia. Apenas Maringá ou também de distritos e bairros? Fosse distrito, talvez faz sentido. Mas aqui o bairro já me alerta para uma situação de vou fazer esse transporte, mas vou fazer isso com uma van, vou fazer isso com ônibus, o ponto de partida vai ser só na rodoviária, vai ser na Secretaria de Saúde, vai ser em alguns pontos espalhados pelos bairros, aí depende da sua necessidade, do seu histórico, da cultura do seu município, para definir esse critério. A origem. Então, para responder, vocês colocam o número da pergunta e coloquem a resposta na sequência. A origem será da frente da Secretaria de Saúde Municipal e passaremos pelo terminal rodoviário. Então, se tem alguém que mora mais perto e compensa para ele, pode pegar por lá também. Segunda questão, quais os tipos de tratamento que os pacientes realizam em Curitiba? Vamos colocar que são cirurgias especializadas, mas aqui vocês colocariam a necessidade que está sendo tratada para isso. Principalmente quando são municípios menores, que vêm para os municípios que são que têm a contratualização, região e tal, então aí é um objeto
a ter mais amplo, vai para vários casos que precisam desse transporte. Qual que é a periodicidade? Todos os dias tem deslocamento de pacientes para Curitiba, ou é agrupado uma vez na semana, ou em alguns pontos, alguns dias da semana, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, segunda e quinta. Então, como que isso acontece? Vamos colocar aqui que a frequência é semanal, mas mais uma vez, no seu caso concreto, vocês coloquem como que funciona, qual que é a necessidade. Semanal, indo na segunda-feira e retornando na terça. Quatro. Qual o número médio de pacientes transportados por viagem? Vou colocar acima de 30 e abaixo de 42 pessoas. 5. Os pacientes vão sozinhos ou acompanhados por familiares, cuidadores? Então, a gente tem essa questão também. Idosos precisam ter acompanhamento, crianças também precisam ter acompanhamento. A gente precisa. Então, essa quantidade que a gente colocou já está considerando o cuidador, o acompanhante, que é obrigatório? A quantidade acima já considera os acompanhantes. 6. Existe demanda de transporte para pacientes com mobilidade reduzida ou cadeiras de rodas? Sim, porque o tipo de veículo tem que ser adaptado. Qual a duração média de permanência em Curitiba? Então, já tínhamos colocado essa informação. A gente pode simplesmente pular essa resposta ou copiar novamente a mesma informação ou complementar alguma informação. Só para vocês verem como que funciona o pular a resposta, é só colocar a resposta da 8, pulando a 7, e está tudo certo, ele vai entender que esse objeto ou essa pergunta não fez tanto sentido, ou ele já tem a informação. A Secretaria de Saúde possui veículos para esse transporte? Se sim, são suficientes? Possui veículos de passeio e vans de 15 lugares. Porém, para otimizar o custo, precisamos fazer o transporte com ônibus. Aí, se vocês tiverem uma planilha, por exemplo, com a frota que compõe a saúde, quais são os veículos, quantos lugares são transportados, qual que é a finalidade desses veículos e tal, vocês podem subir essa informação. Então, coloca aqui, conforme planilha em anexo. E aqui, vocês vêm carregar do computador e vocês anexam, assim como anexa no e-mail, anexa documentos aqui também. Então, ele carrega essa informação e ele vai utilizar os elementos, fazer a leitura desse arquivo, e os elementos que estão dentro dele são utilizados também na resposta. Tá? A estrutura atual, própria ou contratada, tem causado atraso, cancelamento, reclamações por parte de pacientes? Tem causado reclamações e eventuais atrasos ou cancelamentos por falta de veículos. A previsão de crescimento na demanda de pacientes para Curitiba nos próximos 12 meses, então, reparem que é interessante, apesar de ser uma questão que pode ter uma atualização em virtude de alguma epidemia, de algum tratamento novo que se inicia, que não acontece em Maringá, ou algum tratamento que Maringá tinha agora não tem mais, tem que ir para outro município, então pode ter uma variação. Mas se, historicamente, tem uma média ali de transporte, dá para trazer isso também, como mais um anexo, e colocar, meu histórico de transporte de paciente nos últimos anos foi da seguinte forma. Então, como que se deu
esse crescimento, essa evolução desses dados. Vou colocar aqui não. Poderíamos deixar sem responder também. O município já tentou firmar parcerias, convênios com outros entes públicos para compartilhar esse transporte? Não se aplica essa quantidade de pacientes é compatível com ônibus. Eu já vi isso em outros municípios menores, que às vezes tem esse deslocamento para a capital e faziam isso através de vans. Por quê? Porque a demanda é até 15 pessoas, até 12 pessoas. Só que o que acontece? Às vezes, o conforto, dependendo da distância, para o pessoal sair de madrugada para ter uma consulta durante o dia, o bate e volta para a cidade polo, e a gente vê que muitas vezes a van não tem o conforto que um ônibus tem. Então, eu já vi municípios realizando essa contratação compartilhada para que, ao invés de deslocar uma única van, saia um ônibus do município mais distante, ele vai fazendo as paradas em outros municípios e chega no destino final, onde o paciente tem um conforto maior nas viagens. Então, é uma pergunta também que talvez a gente não para pensar isso no dia a dia. Qual o custo estimado com esse tipo de transporte? Vamos colocar aqui aleatório, R$500 mil. Há estimativas internas sobre a quantidade de viagens e quilômetros rodados por mês? Considere. Vou colocar aqui, calcule com base nas informações quilômetros rodados de Maringá a Curitiba. Depois a gente vê se ele vai calcular certo ou não. Há necessidade de transporte com suporte especializado, sempre ambulâncias, oxigênio, maca? Sim, mas é feito com veículos próprios. Existe previsão no PCA para esta demanda? Não temos PCA. Assim que tiver essa resposta, conseguimos seguir para a próxima etapa do ETP. Então, vamos lá ver o que ele vai responder aqui. E aqui, quando eu falo para vocês que às vezes ele continua falando, a gente falou para ele lá no começo que ele só responderia aquilo que ele for perguntado, mas às vezes traz informações que são interessantes. Então, a origem do transporte, saída da Secretaria Municipal de Saúde, comparado no terminal rodoviário de Maringá, deslocamento, pacientes, tratamento, cirurgias especializadas Curitiba, semanal, saída na segunda, retorno na terça-feira, quantidade de pessoas de 30 a 42 passageiros, já com os acompanhantes, inclui paciente com mobilidade reduzida, veículos de passeio e vans não atendem a demanda com eficiência, necessidade de uso de ônibus, problemas atuais, gera reclamações e atraso e até cancelamento por falta de veículos, não há previsão de crescimento de demanda, não se aplica a parcerias ou contratação por consórcio, custo estimado de 500 mil anual, estimativa de quilometragem, Maringá-Curitiba, 430 por semana, 860 km, em 52 semanas, por ano, 44 mil quilômetros rodados. Então, a gente teria que abrir o Google Maps, fazer a busca, fazer essas contas, ele já traz o cálculo ali para nós. Então, reparem como que agiliza, né, o nosso dia a dia. Necessidade de ambulância, sim, mas a demanda é atendida separadamente com veículos próprios e não tem previsão no PCA. Então, podemos seguir agora com a análise da melhor solução com base no levantamento de mercado. Deseja que eu monte o item 1 tal? A gente deseja, mas vamos passar o comando para ele, né? Então, até pela resposta dele, dá até para mandar os dois prompts juntos aqui. Que ele já se antecipou.
agora vai precisar escrever um ETP, seguindo o modelo que usamos aqui, que é aquela minuta que eu mostrei no início da aula, onde tem, então, ali a fundamentação. Liste as soluções possíveis que o mercado oferece para resolver o seguinte problema ou necessidade. Aí aqui a gente coloca transporte de pacientes da saúde, considerando vantagens e desvantagens de cada solução. Então, perfeito. Então, o item 1, descritivo. Esse é o momento que a gente pode tomar uma água, pode sair da sala, vai tomar um café. Só não fiquem falando mal do colega na sala do lado, não fiquem nas fofocas, mas dá para ou fazer alguma outra atividade ou é o tempinho para ir no banheiro e voltar. Quando voltar, o documento ou o item estará pronto. A Secretaria Municipal de Saúde identificou a necessidade de garantir o transporte regular e seguro de pacientes que necessitam de realizar cirurgias especializadas em Curitiba. O transporte é realizado semanalmente, com saída na segunda-feira e retorno na terça, tendo como ponto de partida a sede da Secretaria e o terminal rodoviário de Maringá. O volume atual de pessoas transportadas semanalmente varia de 30 a 42 passageiros, incluindo os acompanhantes, e parte deles apresenta necessidades de acessibilidade, como mobilidade reduzida ou uso de cadeiras de rodas. A frota atual da prefeitura é composta por veículos de passeio e vans, e aqui reparem que foi a resposta que a gente deu. Se a gente tivesse colocado uma planilha, ele traria números, traria mais elementos. Com capacidade de até 15 lugares, não atende à demanda atual de forma eficiente, o que tem causado reclamações e atrasos e cancelamentos, prejudicando o acesso da população ao tratamento de saúde especializado. A contratação visa atender o interesse público, proporcionando um serviço digno, contínuo e eficiente de transporte para os pacientes do SUS que se deslocam para atendimento em outro município. E hoje ele trouxe no formato até de planilha. Tem vezes que ele traz essa resposta com texto ou pontuando na sequência. Então, primeiro, utilização da frota própria, vans e veículos de passeios. Descritivo, tentativa de atender a demanda com os veículos atualmente disponíveis no município. As vantagens, um menor custo direto, imediato, sem contratação de terceiros, e um controle total dessa operação. Só depende de nós. Desvantagens, frota insuficiente para atender a demanda, necessidade de múltiplas viagens, custos indiretos altos, diárias, motorista, combustível, manutenção, reclamações e atrasos constantes. Então, a gente tem vantagens e tem as desvantagens. Segundo item, locação de ônibus de empresa especializada, terceirização, contratação de empresa especializada para fornecimento de ônibus com motorista, manutenção e seguro. Atende, os pontos positivos, atende toda a demanda com um único veículo, maior conforto e segurança, previsibilidade de continuidade do serviço, redução de riscos administrativos e operacionais para a prefeitura. Custo financeiro direto mais elevado do que utilizar a frota própria em baixa escala. Depende do contrato formal e fiscalização. Então, a gente tirou a responsabilidade, mas tem que fiscalizar esse contrato. Tem um custo financeiro mais elevado? Diretamente, sim. Ou aparentemente, sim, né? Terceiro, contratação por demanda, transporte por fretamento eventual, contratação de empresas a cada viagem. Então, se não fosse semanalmente a necessidade, às vezes tem alguma campanha, em algum momento a gente precisa, a gente pode ter essas viagens esporádicas e fazer essa contratação esporádica, que não é o caso desse exemplo que a gente está utilizando. Contratação de empresas a cada viagem, conforme a necessidade, com pagamentos unitários. Flexibilidade de uso, evita gastos desnecessários em semanas sem necessidades. E reparem que aqui onde a gente começa a fazer a análise também, a leitura crítica, porque na administração pública a gente só paga aquele serviço que foi realizado. Então a gente tem uma estimativa de viagens, mas se eventualmente, semana que vem, por causa de feriado, por causa de cancelamento, porque o Estado tem um treinamento com o pessoal específico, não tem agendamentos na próxima semana. Basta comunicar à empresa do fato superveniente e não tem execução do serviço. Então, não há cobrança nos dias que não há necessidade. Essa semana tem menos pacientes, posso fazer com a van. Então, dispensa o ônibus, atende com a van. A van não está disponível, vai ter que ir o ônibus com menos pessoas. Também está dentro do programado. Os pontos negativos. Menor previsibilidade orçamentária. É negativo, mas nem tanto assim às vezes. Exige processos contínuos de contratação ou de adição a atas. Pode haver indisponibilidade nos momentos de pico. Quando a gente faz
a contratação contínua, a gente já sabe que toda segunda-feira vai sair. Ah, semana que vem eu preciso de um. Será que tem? A empresa tem veículos necessários, motoristas à disposição para nos atender? Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente tem esse ponto negativo. Parcerias com outros entes, consórcios, convênios, compartilhamento com transporte de outros municípios, tem uma economia de escala, otimização de rotas e custos, pouco viável devido à quantidade de pacientes, exige articulação política e jurídica entre os entes, e pode gerar conflito de agendas e prioridades. Aquisição de ônibus próprio pelo município. Compra de ônibus adaptado para atender especificamente essa rota. Patrimônio municipal, controle total sobre o transporte. Então, falta tá porque com o ônibus resolve. Então, será que compensa comprar o ônibus ou vou terceirizar? A gente precisa fazer essa análise. E o ponto negativo? O alto investimento inicial, custos contínuos com manutenção, motoristas e combustível, baixa flexibilidade se a demanda variar. Eu tenho uma manutenção programada para esse veículo. E aí, o que eu faço nessa semana? Então, tem que analisar se na realidade de cada um de vocês se faz necessária a utilização ali ou qual a opção mais vantajosa, né? Então, reparem que nós temos 5 opções e todas elas bastante plausíveis para esse objeto que a gente está tratando. Então, utilização de frota própria, terceirização eventual, parcerias com convênios, consórcios ou aquisição de veículos. A análise técnica e econômica preliminar indica que a solução mais vantajosa para atender a necessidade é a contratação de empresa especializada para fornecimento de ônibus, solução 2, considerando o número de passageiros, a frequência de viagem e a necessidade de previsibilidade e qualidade do serviço prestado à população. Então, uma resposta bem bacana, onde ele traz essa informação com texto já bem aceitável, né? Bem melhor do que normalmente a gente se depara aí no dia a dia com os CTPs. O próximo item, reparem que a gente fez apenas o item 1 lá da minuta, o próximo item é a quantidade. Então, com base nos últimos 3 anos, se elabore uma justificativa para a definição do quantitativo estimado. Aí a gente poderia informar, como a gente já colocou lá nas respostas, vamos colocar aqui, informado acima. Perfeito. Com base na estimativa de 30 a 42 pessoas transportadas semanalmente, elabore uma justificativa a seguir. A estimativa de 30 a 42 pessoas transportadas foi definida com base nos registros da Secretaria Municipal de Saúde dos últimos 3 exercícios. Ele já traz aqui quais são. Os quais demonstram estabilidade na demanda de pacientes que necessitam de cirurgias especializadas na capital do estado, Curitiba, Paraná. Então, vejam os detalhes que ele vai trazendo que a gente em nenhum momento colocou para ele. A gente não falou que era a capital do estado para ele. Ele já traz essa informação. A estimativa também, os registros da Secretaria de Saúde. Então, seria interessante ter isso como anexo ali do ETP. Média de pacientes por semana. Aí ele criou aqui uma quantidade. Demanda regular com picos pontuais devido à reabertura de atendimentos pós-pandemia. Incremento por aumento de procedimentos seletivos. Estabilização da demanda em torno de 40 passageiros entre pacientes e acompanhantes. A variação semanal observada justifica a margem de estimativa entre 30 e 42 pessoas, garantindo que o quantitativo original contratado seja suficiente para atender a demanda média, sem ociosidade significativa, respeitando o princípio da economicidade. Além disso, a frequência semanal da viagem, segunda-feira com retorno na terça, e a regularidade do tratamento em Curitiba reforçam a necessidade de planejamento com base em um quantitativo constante e previsível, o que também permite ganhos de escala na contratação do transporte. Por fim, a opção por transporte por ônibus de grande porte se justifica não apenas pela capacidade necessária, mas também por reunir em um único veículo todos os usuários previstos, reduzindo custos com combustível e motoristas e diárias em comparação com o uso de múltiplas vans da frota própria. É fantástico, né? Porque o tipo de resposta, quando que a gente conseguiria ter, ou quando que a gente vê uma justificativa dessa sendo realizada nos nossos processos. Dá muito trabalho fazer isso na unha, né? E hoje a gente tem essas ferramentas que auxiliam demais. Aí a gente teria que ter pelo menos um orçamento de uma empresa terceirizada e a gente faz, então,
anexa esses documentos. Eu tenho um contrato de alguém que já paga isso por KM rodado, de município próximo, eu fiz um orçamento, então a gente pode carregar esses anexos aqui dentro do prompt e daí a gente coloca aqui o comando. Vamos mudar aqui, em vez de colocar objeto, deixa objeto. Considerando os preços médios de mercado, os impactos. Vamos ver o que ele vai trazer aqui, só a título de curiosidade, porque a resposta viria com base nos anexos que a gente coloca ali nesse item. O legal é que, às vezes, ele traz até a forma, né, ideias de como fazer essa pesquisa. Então, foram consultadas empresas locais e regionais, transporte rodoviários, obtendo-se propostas formais e cotação informais para o seguinte serviço: fretamento de ônibus executivo rodoviário, capacidade mínima 44 passageiros, com acessibilidade e ar-condicionado. Trajeto, a distância estimada por semana, serviço completo, inclui motoristas, combustível, pedágio, seguros e manutenção. Uma viagem por semana durante 52 semanas. Aí ele chegou no valor de 9 mil, tirou aleatório, então a gente precisa confirmar. Se a gente tivesse anexado, a gente teria esse valor. E qual é o valor total da nossa contratação? E aí ele fala, esse valor está alinhado com o custo histórico aproximado, informado pela Secretaria de Saúde, o que confirma a consistência da estimativa com a prática recente da administração. O impacto orçamentário. Considerando o valor total estimado, o impacto orçamentário será absorvido por dotações orçamentárias vinculadas à função programática da saúde, transporte de pacientes, devendo ser previsto, e aqui a gente poderia colocar o orçamento. O valor poderá ser estruturado por meio de contrato contínuo, por pagamento mensal estimado de 39 mil, depende aí das viagens que serão realizadas, facilitando o controle orçamentário e financeiro ao longo do exercício. Observância dos princípios da economicidade e vantajosidade. A utilização de ônibus fretados em substituição aos veículos múltiplos próprios se mostra mais econômica. Combustível de vários veículos, diárias, então ele reforça lá os conceitos. Então, reparem que com um prompt muito básico, da forma que a gente colocou, sem informação nenhuma, sem elemento nenhum, ele trouxe um texto, no meu entendimento, bastante aceitável. E pela distância, 860 km, o valor de 9 mil reais está dentro do valor de mercado. Empresas vão cobrar ali em torno de 10 reais o KM, lógico que depende da planilha de custo da empresa, mas um valor que eu tenho observado nesse tipo de contratação de ônibus por quilômetro está perto desse valor. Então, tem um valor próximo da realidade que bateu com o número que aleatório a gente colou e trouxe já toda essa justificativa. Vamos para o próximo comando. Justificativa ou não do parcelamento. A gente pode fazer uma contratação por item. Aqui seria aparentemente um único item, né, que é a alocação de um ônibus. Mas poderia ser que a gente coloque também na contratação vans. E aí, dependendo do volume, se a gente não tivesse, dependendo do volume, tem semana que o transporte é feito com van, pode ser feito com micro-ônibus, e aí os valores de KM são distintos, e pode ser feito com ônibus. Então, reparem que se a gente tiver 3 itens distintos, aí a gente precisa justificar se vai fazer por item, global ou por lote. Nesse exemplo do transporte, para ter um melhor controle e essa possibilidade de variação do tipo de veículo, me parece que a contratação global seria mais vantajosa. Então, vamos deixar aqui que a contratação será global. Aqui a gente pede no comando, considerando que pretendemos fazer uma contratação por lote, resultando em um único vencedor para ser contratado, ou seja, sem parcelamento, e o texto que a gente quer que ele conste ali na nossa resposta. Perfeito. Abaixo segue a redação para o item 4. A presente contratação será realizada de forma global, sem parcelamento, resultando na escolha de um único fornecedor para atender o objeto. Nos termos do artigo 47, as licitações devem atender o parcelamento aos princípios do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Entretanto, após a análise técnica e considerada a natureza do objeto, não se vislumbra viabilidade técnica nem vantagem econômica na divisão do objeto. O objeto trata do fretamento Maringá-Curitiba, em frequência semanal,
a contratação envolve um serviço unificado com padrão técnico homogêneo que exige responsabilidade integral sobre a operação, incluindo fornecimento de veículo, motorista, combustível, pedágio e manutenção. Conforme estabelece o parágrafo 1º do 47, a decisão de não parcelar foi fundamentada nos seguintes pontos. Responsabilidade técnica. O serviço requer padronização e continuidade operacional, com um único fornecedor responsável por todas essas viagens, o que assegura a uniformidade no atendimento, facilita o acompanhamento da execução contratual e evita divergências entre os prestadores diferentes. Custo para a administração. Fracionamento em lotes implicaria na celebração e gestão de múltiplos contratos, com aumento de custos administrativos, necessidade de coordenação entre fornecedores e possível comprometimento da eficiência logística. A contratação global permite ganhos de escala e melhor aproveitamento de recursos financeiros e humanos. Competitividade e concentração de mercado. O serviço em questão não se restringe à competitividade, pois há no mercado regional diversas empresas habilitadas com capacidade operacional para executar integralmente seu objeto, o que assegura ampla concorrência e não gera concentração indevida. Desta forma, a contratação global é a forma mais eficiente, segura e vantajosa para a administração, assegurando a continuidade de transporte de pacientes sem interrupções, com padrão técnico uniforme, controle centralizado e redução dos riscos operacionais. Então, repare que muitas vezes a gente vê questionamentos vindo de licitação por lote, mas por quê? Porque não tem uma justificativa como essa, não tem os elementos dentro do processo. Então, a gente começa a ter, se for por lote, e aí vocês podem colocar a forma que vocês separaram os lotes, a justificativa que vocês levaram a isso, o que foi discutido para definir se seria por lote ou global. Isso são elementos que a gente traça ali na elaboração do ETP. E o último pronto, elabore um posicionamento conclusivo para um ETP, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, justificando a necessidade da terceirização como a mais vantajosa. E aí nós temos o último item do nosso ETP. Enquanto ele gera a resposta aqui, a Edma colocou, outro dia a IA me passou alguma coisa sobre INEX, mas será o inciso da 8666. Acontece, porque quando fala de inelegibilidade, talvez na proporção, onde ele vai gerando o texto, lembra que eu falei no começo da aula, ele vai pegar a inelegibilidade e remete lá ao artigo 25 da 8666. Ele não pega por mais recente, ele tem alguns filtros ali que ele faz. Agora, se a gente contextualiza para ele que a gente está utilizando a Lei 14.133, ele vai buscar essa informação lá dentro. E se a gente copiar e colar os artigos, aí não tem como ele encontrar de forma errada esses itens, né? Diante da análise técnica realizada, conclui-se que a necessidade de transporte regular de pacientes do Sistema Único de Saúde, Maringá até Curitiba, para a realização de cirurgias especializadas, existe a adoção de medida imediata e eficaz para garantir o acesso da população aos serviços de saúde especializados, protegendo a dignidade dos usuários e a continuidade dos tratamentos. Onde que a gente falou isso para ele, hein? E olha que texto legal, contextualizado com a necessidade da contratação. A avaliação da demanda revela um volume semanal entre 30 e 42 passageiros, como parte dos pacientes em condições de mobilidade reduzida. A estrutura atual é insuficiente para atender a esse volume de com regularidade e segurança, que tem gerado reclamações, atrasos e interrupção nos tratamentos médicos. Nesse cenário, a terceirização de serviços por meio de contratação de empresa especializada para fornecimento de ônibus com motoristas representa a solução mais adequada, segura e vantajosa para a administração, pois garante a padronização e conforto nos atendimentos dos pacientes, reduz os custos indiretos e riscos operacionais, especialmente com pessoal, manutenção, logística e fiscalização. Permite a previsibilidade orçamentária, a continuidade do serviço, evita a fragmentação da responsabilidade, melhora o controle e fiscalização contratual, está em consonância com o princípio da economicidade ao concentrar a operação em um único prestador com capacidade técnica comprovada. Considerando o interesse público envolvido, disponibilidade de solução adequada com meios próprios e a vantajosidade técnica e econômica da contratação,
recomenda-se a abertura de procedimento de contratação com base no ETP para terceirização de serviço por meio de licitação com objeto global. Então, o nosso ETP está pronto e aí sim o termo de referência vai tratar das condições que a gente vai levar para o nosso termo de referência, o que vai ser exigido, o que a gente vai licitar de fato. Então, reparem que aqui foi a análise das opções de mercado de uma forma bastante didática, bastante resolutiva, que a gente foi discutindo o que melhor se adequa ou não se adequa para a nossa realidade. Com base nisso, agora a gente vai para o termo de referência, e aí o termo de referência traz todos esses elementos. Mas o TR é item para outra aula, onde a gente pode continuar com essa temática da inteligência artificial, que é um tema que me fascina bastante. O que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Tinha noção de que poderiam vir respostas nesse sentido? Coloquem ali no chat seu comentário para que a gente possa entender se o recado foi passado, se vocês estão tão empolgados igual a gente está na utilização da inteligência artificial. O Carlos, dizem por aí que se o algoritmo fosse mulher, ele iria alucinar menos, porque conferiria 3 vezes antes de dar uma resposta. Se fosse homem, responderia com convicção, mesmo sem ter certeza. E a gente se inclui nessa, né, Carlos? Às vezes acontece, mas faz sentido. Como ele é neutro, alucina com elegância e ainda cita a jurisprudência. É errada, mas aparece. O Alisson colocou aqui, bom dia, esses modelos de pronto estarão disponíveis para assinantes na plataforma? Alisson, nós fomos além, tá? Já antecipando, a gente colocou lá no meu perfil do Instagram, vou colocar aqui no chat para vocês, é o @luizotero, um e-book de mais de 30 páginas que a gente desenvolveu. Coloquei ali no chat para vocês. Então, lá no meu perfil, os últimos 2 posts foram feitos, um no feed, o outro com o Reels, onde tem o e-book gratuito para que quem tiver interesse em ter acesso a esses prompts, entender um pouco mais da utilização da IA aí na elaboração do ETP, e até os fundamentos do ETP, um pouco a gente abordou isso também. Então, praticamente um resumo dessa aula. Essa aula foi inspirada nesse e-book. Está lá disponível no meu Instagram, então é só vocês entrarem lá. Tem que me seguir e aí tem a automação pronta lá já para encaminhar para vocês o e-book. Então é só entrar lá, segue o meu perfil, comenta ETP em um desses posts, são os últimos 2 ali que foram feitos, e com base nisso vocês já recebem no direct ali automaticamente o seu e-book com todos esses comandos que a gente desenvolveu, aperfeiçoou aqui com a experiência do dia a dia do portal Licitações Municipais. Beleza? Então, para os assinantes, além da aula, a gente já coloca também como anexo aqui o modelo do ETP, que ele consta lá na aba de modelos e documentos, a gente vai trazer como anexo aqui também dessa aula, e fiquem à vontade para encaminhar o Reels ou o post lá do perfil para mais pessoas que precisem ter acesso a essa informação. Porque para a gente mudar a nossa realidade, e esse é um dos princípios que a gente trabalha, e talvez por isso que a gente seja tão viciado em licitação, que a gente precisa que esse recado alcance mais pessoas. Tá? Então, essa aula vai ficar por alguns dias disponível também no canal do YouTube, depois fica apenas para os assinantes na plataforma. Então, quem não conseguiu assistir, pode assistir lá dentro da plataforma. Quem tiver pessoas que não são assinantes, quiserem encaminhar também esse link do YouTube, fica disponível ali durante 7 dias no nosso canal, no portal de Licitações Municipais, que vocês estão assistindo, está sendo a transmissão, e vocês podem, então, levar esse recado para mais pessoas. Por quê? A gente fala que a educação, somado com a integridade, se vocês estão aqui há 1h30 praticamente acompanhando essa aula, é porque vocês são íntegros, honestos e querem melhorar as contratações do seu município.
E a gente nada mais ser do que o nosso serviço aqui do que educação. E a educação mudou a nossa vida, muda a vida das pessoas. Então, a somatória de educação com integridade gera a transformação, e é esse recado que a gente leva em todas as nossas aulas, nossas capacitações, que vocês são agentes de transformação, porque está na mão de vocês, que estão diretamente ligados ao setor de compras e licitações, a solução dos problemas, como a gente viu aqui no exemplo, o transporte de pacientes para Curitiba, mas poderia ser para outra região aí do nosso país, e vocês podem mudar a vida de uma pessoa que às vezes está tendo problema no transporte para chegar a fazer uma cirurgia, que às vezes está na fila do SUS, a gente sabe que às vezes demora bastante. Então, a licitação, o trabalho de vocês é o quê? Não é contratar uma empresa, é fornecer mecanismos para que aquela pessoa possa receber o tratamento adequado. Então, essa é a mensagem final. Fica meu agradecimento aqui a todo mundo que acompanhou. A gente viu que teve um alcance bem alto. Talvez não seja um horário tão bom, mas a gente vem variando os horários justamente para encontrar um horário que possa atender melhor a demanda de vocês. E quem não conseguiu assistir ao vivo, fica o link ali para assistirem. Quem quiser assistir novamente para repassar essa aula também ficará disponível lá na plataforma do Município 360. Eu agradeço, então, um ótimo final de semana e até uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.